Boa tarde. Queremos dar as boas-vindas para você que nos acompanha pelo canal do Centro Espírita Regeneração. Seja muito bem-vindo. Nós vamos dar início à palestra da tarde de hoje, recebendo pela primeira vez no nosso canal uma companheira muito querida da nossa casa co-irmã, a Sociedade Espírita Joana de Ângeles. É a Gisele que vem falar para nós hoje. Gisele, seja muito bem-vinda. É um prazer recebê-la. Mas antes de ouvir as suas palavras, nós vamos fazer a leitura da mensagem do livro Pão Nosso. E depois a prece inicial para dar início, então, à nossa palestra. Essa tarefa está a cargo da nossa companheira Ana Paula. Que tenhamos uma boa tarde, junto a Jesus, com as boas vibrações em nossos corações. A página de hoje intitula-se O Cristo Operante, capítulo 35 do livro Pão Nosso. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para os gentios. Paulo, Gálatas, capítulo 2, versículo 8. A vaidade humana sempre guardou a pretensão de manter o Cristo nos círculos do sectarismo religioso, mas Jesus prossegue operando em toda parte, onde membre o princípio do bem. Dentro de todas as linhas de evolução terrestre, entre santuários e academias, movimentam-se os adventícios inquietos, os falsos crentes e os fanáticos infelizes que acendem a fogueira da opinião e sustentam-na. Entre eles, todavia, surgem os homens da fé viva, que se convertem nos sagrados veículos do Cristo operante. Simão Pedro centralizou todos os trabalhos do Evangelho nascente, reajustando aspirações do povo escolhido. Paulo de Tarso foi poderoso imã para a renovação da gentilidade. Através de ambos, expressava-se o mesmo mestre, com um só objetivo, o aperfeiçoamento do homem para o reino divino. É tempo de reconhecer-se à luz dessas eternas verdades. Jesus permanece trabalhando e sua bondade infinita se revela em todos os setores em que o amor esteja erguido à conta de supremo ideal. Ninguém se prenda ao domínio das queixas injustas, encarando os discípulos sinceros e devotados por detentores de privilégios divinos. Cada aprendiz se esforce por criar no coração a atmosfera propícia às manifestações do Senhor e de seus emissários. Trabalha, estuda, serve e ajuda, sempre, em busca das esferas superiores, e sentirás o Cristo operante ao teu lado nas relações de cada dia. Vamos, nesse momento, fazer a nossa prece inicial. Querido Jesus, mestre, amigo, sol espiritual das nossas vidas, obrigado por mais essa tarde de estudo, de aprendizado. Que a sua luz celestial possa chegar a cada um de nós nesse momento, nos trazendo as energias benfazejas que mais necessitamos, que possamos refletir sobre as nossas atitudes, nossos pensamentos, para buscarmos, Jesus, refletirmos a Ti, a Sua luz, que possamos estudar, trabalhar e vivenciar os Seus ensinamentos no nosso caminho de progresso, que todos estamos fadados. Fica conosco, Jesus, iluminando também a palestrante de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Gente, eu estou acertando a câmera. Gabriel, acerta a câmera para mim aqui, por favor. Acerta a câmera que ela saiu do lugar. A Nilska melhorou? Boa tarde a todos.
Desculpem aí o posicionamento da câmera. Nós vamos falar hoje sobre a família. A família, eu estou aguardando para ver também a resposta se a minha câmera está posicionada, mas enfim, vamos lá. A família, ela é uma estrutura de agrupamento que a inteligência divina se programou para reunir os seres tanto do reino animal como do humano. Essa estrutura, ela tem o objetivo das pessoas terem vivências diferentes, de lidarem com situações diferentes e com isso terem aprendizado, terem convívios que venham a engrandecer os indivíduos. Então, vivendo nesses papéis diferentes ao longo das experiências encarnatórias, a gente aprende situações da fase da infância, a dependência, a gente aprende essa energia, essa explosão de energia da fase da juventude, a gente compreende a responsabilidade da fase adulta, a sabedoria da velhice, sempre com o entendimento de que a gente semeia e colhe mais adiante. A importância da família na formação do indivíduo. A família é a primeira sociedade que convivemos e que levamos por toda a vida corpórea, portanto, base para a formação de qualquer indivíduo. É no convívio familiar que aprendemos um com o outro a respeitar, a partilhar, a ter compromisso, disciplina e a administrar nossos conflitos. É inegável que cada um carrega um histórico de experiências, aprendizados e lembranças que apresentaram reflexos por toda a vida. Uma das instituições mais antigas, a família é pilar de sustentação para todos, afinal é nela que aprendemos a conviver e interagir com o mundo em que nos cerca, além de sermos preparados para a vida. Uma família cercada de amor, paciência, respeito e cumplicidade educa e forma indivíduos seguros e aptos para o convívio social. As lembranças da infância, que são porções de alegria, que são levadas para sempre na recordação e coração. Momentos simples, seja de conversas ao redor da mesa, podem proporcionar vínculos de confiança entre pais e filhos e fortalecer os laços familiares. Brincar juntos permite muito além de risadas, permite vivenciar novas experiências. Esse texto fala de uma família no projeto, no plano, ou seja, quando essa estrutura formada, ela se protege, ela se sustenta. E a gente começa a perceber isso, não só na situação humana, mas começando na situação animal. Mas, enfim, seguindo. Noção de família. Vejamos o que diz a questão 890 do Livro dos Espíritos. Será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? Uma e outra coisa, a resposta dos espíritos. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais, cessa quando desnecessário se tornam os cuidados. No homem, persiste pela vida inteira, comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes, sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até no além-túmulo. Bem vedes que há nele coisa diversa do que há no amor do animal. Então, essa noção de família já começa no reino animal. Nós entendemos na doutrina espírita que a evolução do espírito ela passa por diversas fases. E quando estamos na fase animal,
toda a vivência como animais vão nos criando subsídios para depois desenvolver os sentimentos humanos. E a vivência como mães animais e como pais animais já começa a expor a esse conhecimento. Aqui fala sobre as mães do mundo animal. Elas são incríveis. O mundo animal dá exemplos de dedicação materna. Mães são criaturas preocupadas com as crias. Elas dedicam tempo para ensinar os filhotes coisas da vida e fazem de tudo para protegê-los. Não estamos falando apenas das notáveis mamães a quem nós, humanos, devemos toda a nossa gratidão. No mundo animal, há espécies com mães formidáveis. Elas ensinam a caçar e a escolher o que comer. Umas criam os filhotes sozinhas. Outras obrigam o restante do grupo a dar atenção para quem acabou de nascer. Não é à toa que algumas delas continuam recebendo visitas dos filhotes, mesmo quando grandes. Então, aqui nós vemos, nessas duas fotos, vemos aqui uma mamãe leoa cuidando da sua prole e a mamãe panda com seu filhote. São animais ferozes, mas que o instinto que é divino, ele faz com que ela cuide daquela cria até o momento em que ele tem uma independência. Então, esse instinto da sabedoria divina, ele faz com que, na natureza, tudo que ocorra seja de forma correta. Tanto nos papéis dos pais, dentro da situação de animais, como nos papéis das mães. Assim como as mães, temos exemplos de pais no reino animal que têm papel fundamental e estão presentes na criação dos filhotes. Tem o peixe-palhaço, vou mostrar aqui quem é, esse peixinho aqui, que representa aquele do desenho animado do Nemo, né? O peixe-palhaço, cabe à tarefa do macho procurar um local adequado perto das anêmonas para que as fêmeas do peixe-palhaço possam depositar seus mais de 300 ovos. Quem vigia todos eles e os protege dos predadores é o pai. E o pinguim? A tarefa de aquecer os ovos é do pai. Enquanto isso, a fêmea sai em busca de alimentos. Depois que os filhotes nascem, os papéis se invertem e o papai pinguim sai para caçar o alimento e cuidar da família. Então, nós percebemos que os animais, eles já têm, no instinto divino, eles já têm esse compromisso, esse comprometimento instintivo de cuidar e de manter a sua prole. Aqui a gente vê o pinguinzinho ali de boquinha aberta, esperando o papai alimentar ele. E o leão, que é outra fera, né? Mesmo que a tarefa de cuidar dos filhotes seja a responsabilidade mais comum à mãe, os papais leões também estão muito presentes, principalmente liderando as brincadeiras. Quando os leões vão crescendo, eles se juntam ao pai para proteger a família. E o flamingo, então vamos lá. Lá, o papai leão com o filhote e o flamingo ali com seu filhote também. O flamingo é um dos melhores parceiros do reino animal. Ele é monogâmico durante toda a vida e acompanha a fêmea em tudo, deixando que ela domine. Olha que o flamingo é um bom marido, né? A defesa do ninho e a criação do filhote, até a fase adulta, é totalmente partilhada entre o casal. Olha que, para o flamingo, o instinto divino nele já é bastante apurado, né? Às vezes até melhor do que... Deixa para lá. Seguindo. Os animais, regidos pelo instinto, sempre cuidam dos seus filhotes. Por que, então, entre os humanos existem pais, mães, né, e filhos e filhas que têm convivência difícil? O que ocorre é que, quando passamos da fase animal para a fase hominal, o instinto ele vai se recolhendo
E a inteligência, o livre-arbítrio, ele passa a fazer parte das nossas escolhas. Então, existe um mecanismo da lei de ação e reação, existe a necessidade da reencarnação, que faz com que, muitas vezes, espíritos que tenham dificuldades de convivências passadas venham a ser colocados dentro de uma mesma família. E aí se criam situações onde esse amor que a gente vê instintivo dentro das famílias animais, esse amor, entre aspas, essa boa convivência por conta do instinto divino, ela já passa a não ter o mesmo efeito dentro da família humana por conta desses débitos passados, essas necessidades de reajuste. Então, essa questão de difícil convivência entre os seres humanos nas suas famílias não foi ignorada por Allan Kardec. Veja o que nos diz a questão 891 da principal obra da doutrina espírita. Estando em a natureza o amor materno, como é que há mães que odeiam os filhos, e não raro desde a infância destes? Às vezes é uma prova que o espírito do filho escolheu, ou uma expiação, ou até mesmo da própria mãe, né, de ter um filho que venha numa situação onde ela resgate uma situação qualquer. Se aconteceu ter sido mau pai, ou mãe perversa, ou mau filho noutra existência. Em todos os casos, a mãe má é uma pessoa animada por um mau espírito, ou seja, ela é portadora de um mau espírito, que procura criar embaraços ao filho, a fim de que sucumba na prova que buscou. Mas essa violação das leis da natureza não ficará impune, e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos de que haja triunfado. Verifica-se que o fato apontado é tão somente uma exceção à regra geral, em que o amor maternal encontra-se geralmente presente. Então, o que se diz que na prática, que na grande maioria das vezes, as famílias, elas são, existem espíritos simpáticos entre elas. São essas situações de resgate, elas não são a regra geral. Na verdade, elas são até situações que ocorrem numa quantidade menor, graças a Deus, né? Mas, então, eu já tinha comentado que a estrutura familiar não é um privilégio dos seres humanos, que os animais também a vivenciam, e que quando se está nessa fase animal, regidos pelo instinto que é a obra de Deus, já se conhece o sentido do cuidado e da proteção da prole até que os filhotes se tornem autossuficientes, nos papéis de mãe, de papai e de mamãe. Então, na situação humana, nós, às vezes, encontramos essas situações diversas e que nós temos na literatura espírita, situações, no caso do livro Missionários da Luz, a reencarnação de um personagem chamado Segismundo, que é um livro clássico da doutrina espírita, aonde, por uma situação passada, onde ele teve uma existência de conflitos com um casal, que depois ele veio a reencarnar como filho deles, e esse casal se chamava Raquel e o Adelino, e no qual ele foi assassino, ele assassinou o Adelino numa encarnação, e no plano espiritual ele teve um progresso, ele teve aprendizado, evolução, até o ponto que ele teve o amparo da espiritualidade superior, que lhe permitiu a oportunidade de reencarnar como filho desse casal, para que eles pudessem ter esse reencontro e resolver essa pendência
dessa dificuldade que se ficou criada com essa existência comprometida. Então, temos também um outro exemplo de um livro até que nós estamos estudando, que é O Amanhecer de uma Nova Era, onde a personagem Martina ela estava grávida da mãe desencarnada, mas ela teve uma vida conflitante com essa mãe, e por conta disso ela tinha o ímpeto de praticar o aborto. Mas, então, porque ela já sentia aquela aversão por conta do contato com aquele espírito que foi a mãe dela, mas que trouxe grandes dissabores ao longo da vida dela, né? Então, essas situações, dessas reencarnações, desses reencontros de antagonistas, eles acontecem, mas não é a regra geral. Na prática, a família... Espera aí que eu vou achar. Na família, os que encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer de serem estranhos ou antagônicos. Isso aí são as exceções. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, sim os da simpatia e da comunhão de ideias. Então, falamos agora sobre essa situação das dificuldades que às vezes ocorrem entre os espíritos que reencarnam numa mesma família. Agora nós vamos falar sobre essa questão 175 do livro Consolador, que trata do seguinte: o Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? Então, os espíritos respondem que o colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Ou seja, a família, ela primeiro, ela está presente no plano espiritual e aqui na Terra ela tem uma projeção aqui no nosso plano físico. Em seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Ou seja, esse compromisso que se travam nas famílias, na formação das famílias, eles acontecem no plano espiritual e eles se concretizam aqui, sempre com esse objetivo de construção de fraternidade real e definitiva. Então, preponderam neste Instituto Divino os elos do amor, fundidos nas experiências de outras eras. Todavia, aí, igualmente, os ódios e as perseguições do pretérito obscuro, a fim de se transfundirem em solidariedade fraternal com vistas ao futuro. É nas dificuldades provadas em comum, nas dores e nas experiências recebidas na mesma estrada de evolução redentora, que se olvidam as amarguras do passado longínquo, transformando-se todos os sentimentos inferiores em expressões regeneradas e santificadas, purificadas as afeições, acima dos laços do sangue. O sagrado instituto da família se perpetua no infinito, através dos laços imperecíveis do espírito. Livro Consolador, Emmanuel, por Chico Xavier. Então, o que Emmanuel fala para a gente? Que essas situações todas que acontecem de ódios, perseguições, de vinganças, de situações passadas, elas têm toda uma possibilidade de se recomporem por conta da reunião de espíritos antagônicos numa mesma família. Por quê? Anteriormente ao reencarne, essas lembranças, para aquele que vai reencarnar, elas somem, elas desaparecem momentaneamente, bem como se fosse um esquecimento. Então, quando nascemos, estamos naquela situação de bebês
e o bebê ele sempre desperta, transmite uma ternura para os seus pais. Então, mesmo que os pais sintam alguma situação de perceber uma dificuldade naquele convívio com a criança, aquela situação de estar com uma criança, com um bebê e futuramente uma criança, e esse instinto maternal de acolher e o instinto paternal de proteger vão fazendo com que estes sentimentos pesados eles vão se diluindo e as afeições elas vão se purificando. E aquele quadro de vingança, de ódio, ele se desfaz. Mas é lógico que a gente sabe que existe toda uma questão de boa vontade de cada um. Porque, assim como a mãe olha para um filho e muitas vezes, em situações, ela percebe um antagonismo por ele, ela tem que estar com dentro de si a consciência de que aquilo não é um sentimento que se deve alimentar e que o filho tem que ser acolhido com todo amor para que, se existir um antagonismo qualquer passado, ele possa se desfazer, darmos a oportunidade de resgatarmos as situações complexas, assim como os pais e assim como os filhos em relação aos pais. Porque aí se consegue resolver as questões. Agora, se dentro das famílias não existe uma educação, não existe uma convivência fraterna, uma convivência de tolerância, de paciência, de amor, aquelas questões, mesmo durante um processo de uma encarnação entre familiares, se não existir esse alimento do amor no convívio, o problema pode não se resolver. Então, no livro Nosso Lar, de André Luiz, no capítulo 20, ele fala sobre as noções de lar. Porque neste capítulo tem uma conversa que o André Luiz tem com uma senhora chamada Laura, que fala sobre a organização doméstica em nosso lar e aqui na Terra. Ela faz como se fosse um paralelo. Então, ela relata que o lar terrestre é que, dia muito, se esforça para copiar o nosso instituto doméstico. Ou seja, ela diz que o lar terrestre copia a estrutura doméstica que acontece lá na colônia. Aí ela fala que os cônjuges de lá, porque ela está lá na colônia falando de nós aqui na Terra. Então, ela fala que aqui na Terra, com raras exceções, estão ainda a moldar o terreno nos sentimentos, invadido pelas ervas amargosas da vaidade pessoal e povoado de monstros do ciúme e do egoísmo. Então, ela fala que o lar daqui da Terra ele ainda é invadido por ervas amargosas da vaidade pessoal e monstros do ciúme e do egoísmo. Porque quando a gente avalia as estruturas familiares onde existe uma boa convivência, onde existe o amor como a tônica da convivência da família, existe toda uma integração. Mas nós percebemos que existem muitas famílias onde há uma disputa, onde há uma falta de tolerância, uma falta de boa vontade no entendimento com o outro, e muitas vezes leva a essa situação das famílias estarem convivendo em lares que não têm realmente aquela situação de poder se chamar de lar. Porque o lar, o que a gente imagina? Que é o lugar onde a gente chega, onde a gente se sente acolhido, onde a gente sente que há harmonia, que há fraternidade, que há amizade, que há compreensão, é o que existe. É quando a gente chega e a gente fala assim,
Ai, cheguei. Que a gente se sente feliz por ter chegado em casa. E quando não existe um lar estruturado, às vezes a pessoa bota o pé dentro de casa e começa uma situação de desentendimento, de discussão. E essa é a situação onde existe o comentário dessa personagem chamada Laura, do livro Nosso Lar. Eu tenho um comentário aqui. Tá aqui. Que, continuando as ponderações da senhora Laura, ela fala sobre a importância do papel masculino e feminino dentro do lar. Ela fala que o lar é como se fosse um ângulo reto nas linhas do plano da evolução divina. Então, ela fala que a reta vertical é o sentimento feminino, envolvido nas inspirações criadoras da vida. Com o comportamento feminino, a gente percebe a religiosidade, a gente percebe uma intensidade no sentimento, na emoção, a agregação da família, aquele papel de tentar harmonizar quando existe uma situação onde os pensamentos dos filhos, do marido e dela mesmo, sim, tem um desencontro. E então ele fala que o comportamento feminino é envolvido nas inspirações criadoras da vida. E tanta gente percebe nisso que dentro das casas religiosas tem uma quantidade de mulheres muito maior do que tem de homens, tanto nos centros espíritas como nas igrejas católicas, nas igrejas evangélicas. A participação feminina é muito maior do que a participação masculina. Eu digo assim, em números. E aí ela fala, a senhora Laura continua falando, que a reta horizontal é o sentimento masculino, em marcha de realizações no campo do progresso comum. Isso significa o quê? Que o homem ele é mais ligado na administração dos recursos para o lar, nos projetos das construções familiares e nas aquisições, e ele pensa mais na subsistência da família. Então, esses dois comportamentos, esses dois focos diferentes entre a maioria das mulheres e a maioria dos homens, ele faz, muitas das vezes, uma falta de integração no lar, porque existe uma falta de interesse dos problemas de um e do outro, e que isso cria um empecilho na boa convivência das famílias. A senhora Laura, continuando na conversa dela com o André Luiz, ela comenta que um homem deveria trazer para o lar terreno a riqueza das suas experiências e a mulher levar doçura para os labores ásperos do homem. Nós sabemos hoje em dia que muitas vezes as mulheres trabalham fora, muitas vezes, na maioria das vezes, pelo menos na nossa sociedade, aqui da cultura brasileira atual, as mulheres, em sua grande maioria, trabalham fora. E muitos homens trabalham fora, mas hoje em dia muitos homens também cuidam da casa e cuidam dos filhos. Mas essas situações, elas não devem interferir, né, na importância desse papel de mães e de pais no convívio, tanto entre casais como entre os filhos. Essas dificuldades materiais, elas têm que ser superadas com o sentimento, com o amor, com o respeito, com a compreensão. E que outra coisa muito interessante é que mulheres e homens, muitas das vezes, cumprem o papel duplo. Por quê? Papel de pai e mãe, porque muitas vezes existe
pessoas que um dos casais desencarna, ou um problema qualquer onde a mãe tenha que cumprir o papel de pai e mãe, ou o pai tenha que cumprir o papel também de pai e mãe, sozinhos. Mas isso geralmente ocorre também por uma situação de resgate do pretérito, mas que o empenho e a dedicação e a sabedoria faz com que se consiga ultrapassar essa dificuldade e se resgate a situação do passado. E ela faz um comentário interessante quando ela diz assim, como está escrito no texto: quando o Ministério do Auxílio me confia crianças no lar, minhas horas de serviço são contadas em dobro, o que pode dar ideia da importância do serviço maternal no plano terreno. Ou seja, tanto no caso das mulheres, que antigamente só as mulheres tinham a responsabilidade de cuidar dos filhos, das crianças, como no caso dos homens, que hoje também têm que muitas vezes cuidar das crianças, esse serviço de acompanhar o crescimento e educar as crianças, eles têm uma contabilidade em dobro, porque a espiritualidade percebe toda a importância que se tem nessa educação das crianças. Então, aqueles que têm esse papel têm que valorizar, têm que realmente perceber o quanto é importante, o plano espiritual mesmo, eles percebem o quanto é importante essas horas que passamos tanto aqui e que também lá no plano espiritual ocorre da mesma forma, de estar educando crianças. E agora nós vamos falar sobre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, tratou primeiramente do parentesco espiritual e depois do parentesco corporal. O parentesco espiritual é algo duradouro e facilmente identificável. São aquelas pessoas que têm o prazer na companhia do outro. Elas possuem valores em comum e o relacionamento é tranquilo e prazeroso. Allan Kardec, no livro do O Evangelho segundo o Espiritismo, diz: as primeiras duradouras fortificam-se pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das diversas migrações da alma. Então, a família espiritual, ela se reúne por conta dos gostos parecidos, do comportamento, das atitudes. Essa afinidade é percebida entre os familiares que já se faziam parte da mesma família no plano espiritual e que reencarnam nessa mesma condição para se ajudarem nas suas missões, nas suas tarefas, e muitas vezes para receber outros que vão se tornar uma situação de resgate. E aí um vem junto com o outro que faz parte da família espiritual para somar, para apoiar, para fortalecer, para que aquela situação se resolva de forma mais satisfatória. Quando nós falamos, ainda há pouco, sobre papéis de mães e de pais, nós também temos uma situação importante, que é a situação do filho, né? Então, depois eu vou retornar a falar sobre esses papéis aqui dentro das famílias, mas vou continuar aqui falando sobre a família corporal agora. Já o parentesco corporal diz respeito aos laços consanguíneos. O espírito que irá habitar o corpo pode não ter afinidade com os familiares. Pode ser até um inimigo do passado, um espírito que não se conheceram em encarnações anteriores. Este segundo caso poderá se dissolver na mesma encarnação ou quando desencarnar. Ou seja, uma família que só é unida pelos laços de sangue, que não tem já envolvimento no plano espiritual, ela pode se desfazer antes mesmo da encarnação do indivíduo acabar.
Porque como aquele indivíduo não encontra afinidade, não encontra o apoio que poderia ter dentro daquela família, ele acaba sendo atraído por outros espíritos que ele já conheceu em outras vivências e se aproxima desses e acaba reencontrando afinidade com outro grupo, com outro agrupamento, né? Porque as famílias são agrupamentos que se formam aqui e que já existe tanto no plano espiritual como aqui. Mas pela inteligência divina, o agrupamento família é uma forma que Deus entendeu que essa estrutura ela é permanente durante aquele processo encarnatório e que pode se manter ainda quando existe o desencarne, quando existe realmente uma afinidade entre todos. Mas, como o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita, elas nos educam a amar, a respeitar, a honrar, nós podemos transformar uma situação de uma família consanguínea numa família espiritual. Por quê? Quando o indivíduo se comporta de forma amorosa, ele consegue conquistar mesmo aqueles que não têm uma afinidade. Porque quando você convive, você encontra pessoas que são amorosas, pessoas que são leais, pessoas que são sinceras, mesmo que você não tenha inicialmente não tenha se topado bem com aquela pessoa, você vai pensar o quê? Não, eu acho que eu pensei errado, eu acho que foi uma má impressão inicial que eu tive, porque essa pessoa não é como eu imaginei. Então, é essa conquista que Deus espera de nós. Ele espera que nós possamos conquistar através do nosso comportamento, mesmo aqueles que não têm uma primeira boa impressão, ou que inicialmente não tem aquela topou e se deu bem logo de primeira. Então, a gente tem que se lembrar que, independente de qual for o nosso laço familiar, nós precisamos nos esforçar para conviver com os nossos familiares consanguíneos. Porque a família é uma oportunidade de trocas de experiências, trocas de ideias, de exercer o amor ao próximo e de resgatar débitos do nosso passado. Os papéis que nós cumprimos dentro dessa estrutura familiar, ora nós somos filhos, ora nós somos pais, ora nós somos avós. E em todas essas situações, nós devemos procurar fazer o nosso melhor. Eu já falei bastante sobre a situação de mãe, já falei sobre a situação de pai. Agora, em relação à situação, ao papel dos filhos, o próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, fala sobre honrar pai e mãe, que é um corolário da lei geral, da caridade e do amor ao próximo, visto que não se pode amar o seu próximo aquele que não ama seu pai e sua mãe. Então, ele fala que ao amor se deve juntar o respeito, as atenções e a submissão. Assisti-los, nossos pais, na necessidade, o repouso na velhice e cercá-los de cuidados. Então, essas situações de convivências em papéis diferentes, elas nos permitem
resolver todas essas pendências. E por que é importante resolver pendências? Porque eu não posso fazer igual como eu faço aqui, com um vizinho que eu não me dou bem, eu passo pela rua do lado, porque assim eu não preciso vê-lo. Só que quando estamos no plano espiritual, existe todo um componente fluídico muito mais intenso do que existe aqui na nossa condição de encarnar. Então, quando Jesus fala que nós devemos nos reconciliar com o nosso adversário enquanto estamos a caminho, é porque, para a gente não guardar esses sentimentos, essas mágoas, para que ela não se perpetue para o plano espiritual, porque assim, todas essas situações de ter que famílias onde existam necessidade de conviver com aqueles com desavenças passadas. Então, a situação do perdão é uma necessidade para aqueles que têm uma vivência fora da nossa família. Agora, dentro da nossa família, então, é mais importante ainda, porque, com certeza, se nós fizermos uma avaliação da nossa família atual, nós vamos perceber certamente aqueles que fazem parte da nossa família espiritual, aqueles que são por conta de resgates do nosso passado e aqueles que muitas das vezes estão por perto, mas que não têm aquela mesma afinidade. Mas que todos têm que ser conquistados, porque esse é o nosso dever, é de procurar tratar todos com amor para que aquele objetivo do plano de Deus seja concretizado. E aqui, para finalizar, nós temos um textinho da Joana de Ângeles e um textinho do Emmanuel. A Joana de Ângeles diz: a família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor se alternam, programando a paz futura. E o Emmanuel fala aqui: o lar é o centro das nossas atividades no mundo. Usa a humildade, a paciência, a bondade, a tolerância no comportamento diário, trabalhando e amando, aprendendo e servindo, e seu singelo domicílio de hoje será amanhã preciosa base de paz e sublimação no coração da família. Eu agradeço a atenção de todos vocês e que nós possamos compreender que nós, às vezes, não temos a família que queremos, mas, com certeza, temos a família que precisamos. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos, que vocês tenham Deus, Jesus, dentro da família, iluminando, trazendo entendimento e paz para todos. Muito obrigada. Gisele, nós aqui queremos agradecer a sua presença, a sua primeira participação no nosso canal, desejando que você retorne sempre para nos trazer outros esclarecimentos. Muito obrigada. Obrigada. Agora nós vamos finalizar a nossa palestra, convidando o nosso colega Cláudio Onofre para fazer a prece final. Elevamos nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, para num breve diálogo agradecermos. Divino amigo Jesus, divino sol que brilha acima de nós, entre nós e no nosso íntimo. A nossa gratidão por mais esta tarde de aprendizado, reaprendizado do teu Evangelho, num assunto que envolve todos nós, sobre a família, não somente a família consanguínea, mas a família espiritual. Como nós aqui nos envolvemos na família do Centro Espírita Regeneração. Senhor, também nosso agradecimento por dividir conosco o crédito do Espiritismo, o Evangelho Redivivo. Esse tesouro de conhecimento de valor inapreciável. E também, através de conhecimentos que nos vai levar
a aquisição das virtudes necessárias ao nosso progresso, a concepção da felicidade que todos nós almejamos. Mas também nos traz a reflexão a respeito da responsabilidade desse conhecimento. Já não podemos pretextar ignorância. E Jesus, sabemos também que a todos nós que muito foi oferecido, seremos responsáveis pelas atitudes que tomarmos, que tivermos diante desses ensinamentos. Ajude-nos, Senhor, a tornarmos-nos cada vez mais dignos do conhecimento das palavras de verdade eterna, para que, em definitivo, venha se incorporar ao nosso tesouro espiritual como um sublime conhecimento, para que possamos multiplicá-lo eternidade afora. Rogamos também, Jesus, que abençoe as demais atividades que a casa hoje ainda realizará, sempre em teu nome, em nome de Deus. E também, por último, por derradeiro, Senhor, rogamos que nos abençoe e nos envolva em tua paz, agora e sempre. Que assim seja.